Olá a todos! Vamos começar essa terceira semana de aula com uma revisão dos exercícios e a correção dos mesmos. Vamos lá? A gente teve na semana passada dois exercícios de ligar as palavras, então eu vou passar por cada um deles. Primeiro, a atividade 5, né? A gente está preocupado aqui em aprender e memorizar, né, quais são esses níveis que a gente vai usar essa semana, já mais específicos para as questões próprias de gestão de objetivos. Então vamos lá. Aqui a gente está no domínio cognitivo, então a ideia é a gente comparar cada um deles. E a gente vai do mais simples, né? Recuperar conhecimentos relevantes. Então a gente entende isso como o lembrar. Então relembrar é essa recuperação de conhecimento. A construção de significado, né? Incluindo os vários tipos de execução. Ele vai ser o nível de entender. Então entender é eu conseguir dar significado para alguma coisa, independente de onde veio, se veio de oral, escrita ou gráfica. A execução ou a utilização de um procedimento é a aplicação, é a capacidade cognitiva de aplicação daquele conteúdo, né? A divisão do material em suas partes constituintes. Eu vou querer quebrar esse material e entender como elas se relacionam. Então eu vou fazer um processo de análise. Então essa divisão, essa segmentação e essa análise do material para entender o que está acontecendo. O julgamento para a gente vai ser então, a avaliação. Depois que eu conseguir quebrar as partes e entender como elas se relacionam, a gente tem a capacidade de fazer a avaliação. E por fim, juntar os elementos para criar uma estrutura coerente em um novo padrão. A palavra-chave aqui é novo. Então não é simplesmente construir alguma coisa, mas é uma coisa que a gente não tem um contato prévio. Então a gente tem a criação. Verificando aqui, tudo certo. Passemos então para o segundo exercício da semana passada, atividade 6. Atividade 6, então, é a mesma ideia, só que agora a gente vai estar revendo as questões do domínio do conhecimento, não mais agora do domínio cognitivo. Então, primeiro, o que são, ou como eu caracterizo, né, os elementos básicos que os alunos devem conhecer, né? Então, esses são os fatos. O domínio, o primeiro nível fatual, são os fatos que eu tenho que conhecer. O que eu quero que o aluno tenha de informações básicas. O segundo nível, então, ele parte da criação desses fatos e agora eu estou preocupado com as relações entre esses caras. Como é que eu vou fazer para analisar essa estrutura? Então a gente parte dos fatos e a gente vai para os conceitos. Conceitos não são mais apenas os fatos isolados, mas a relação entre eles e como é que eles estão sendo apresentados. No terceiro nível, então, o como fazer, os métodos de investigação, os diferentes algoritmos, técnicas e como é que eu analiso essas técnicas é o que a gente vai chamar de procedural. O último nível, que é o conhecimento do conhecimento. Eu sei o que eu sei, como eu sei, de que jeito que eu sei, até onde eu sei. Isso para a gente vai ser, então, o metacognitivo. Tá? Fechamos, então, os exercícios e nos vemos agora nos conteúdos da aula de hoje. Muito obrigado.